embora, cresce humano, toca o terrores. Atenção, pessoal, finalmente depois de algumas semanas estamos aqui de novo na Quanto Podcast, novamente com Betinho do Recife Love Burger. Segunda vez. Grande Beto. Segunda vez, essa fera... Sócio, né? Sócio, Essa fera... Ele entra na caras conta, estão me dando manda, os caras estão me dando muito ibope, viu? Manda. Ei, na próxima lá traz uns pão lá, diz que tu manda lá. Você sabe que eu só não mando na Tati, pão. né? Que eu falo assim, eu quero aquele brioche de forma... Eu falo assim, não, esse aqui você vai pagar, porque esse aqui é do meu caixa. Mas você não viu o teu chefe falando... Essa hora minha mãe tava me mandando ir na padaria comprar um pãozinho. Então, Pena que a gente já vem aquele Sem gatilho. moral esse sócio. Já vem um gatilhozinho da hora. Tá vendo? E vamos apresentar aqui esses fera. Eu tô aqui com meu amigo Felipe, do Sebrae. Bem, prazer. E Márcio também, do Sebrae. Os duas feras do Sebrae. Com o Márcio, vocês vão aprender como aumentar as suas vendas, não é isso? Exato. Vender o Experiência ano todo, do cliente. né? Vender o ano todo. Isso, vender o ano todo. Vamos embora. E Felipe sobre a gestão. São duas feras que eu vou aprender muito nesse podcast, né? Porque a gente precisa aprender sempre, né? Eu acho assim que o aprendizado ele tem que ser contínuo e nunca pode parar. E a gente ter trazido hoje essas duas feras aqui da capacitação e da qualificação mostra que, por exemplo, a Quantum Pão está preocupada com esse trabalho também com seus clientes. Que eles evoluam enquanto empresários, que gerem mais negócios, para que você possa gerar mais negócios também. Então é uma cadeia, né, que se movimenta, todo mundo se ajudando. Então é muito bacana você apoiar um festival que se preocupa com a qualificação, o Sebrae enxergar o festival como, peraí, os caras são uma ferramenta importante pra gente aqui. Vamos entender como funciona, vamos conhecer esse mercado. O mercado, assim, não é um mercado novo, mas é um mercado que vem crescendo muito rápido e precisa muito rápido, de profissionalização. E no Sebrae a gente trabalha muito com os varejistas, os atacadistas, né? Então lá eles perceberam também que ele precisa fortalecer a cadeia, né? A cadeia. Então... quando a gente fala que o festival ele gera criatividade culinária por ser um festival gastronômico, aumenta a movimentação da cadeia produtiva, né? Ou seja, movimenta todo o cenário em torno do hambúrguer, tudo que tem por trás, aumento da mão de obra temporária, porque muita gente acaba, por sua movimentação, acaba contratando mão de obra e às vezes até vê pela necessidade que a casa continua, ganhou um aumento e ele pode continuar, né, através até da capacitação que ele recebeu nessa edição aqui, que a gente estava conversando aqui nos bastidores do pessoal. Eu estava lendo com o Nick ali embaixo o resultado da pesquisa que a Brasel acabou de soltar sobre o mercado, sobre a fragilidade do mercado nos últimos 2 meses. Havia uma expectativa muito grande no final do ano, né? Como todo final do ano, a gente chega no final do ano numa expectativa muito legal, né? Sim. E janeiro deu uma brochada na galera geral, porque ele não veio como se esperava. E, consequentemente, o fevereiro também não, porque... Agora de 2022? Exatamente. Tá. E aí saiu uma pesquisa, até Tony publicou hoje no grupo dos hamburgueres, e a gente vendo o percentual dentro do que a gente estava falando aqui a respeito de delivery. Delivery é uma ferramenta que ela se tornou, em alguns casos, até o principal negócio do cara. E existe toda uma preocupação em cima disso, que os resultados mostram que ao passo que o delivery chegou forte, o empresário não acompanhou esse ritmo de crescimento
com qualificação, que a gente diz, porque quando a gente fala assim de mudança de hábito, mudança de mercado, mudança comportamental, aumento de insumos, inflação, uma série de coisas assim que modificam o preço final, ele gerou ali uma falsa sensação de que o aumento ele gerou lucro, e não gerou lucro. Teve muita gente fechando ainda no vermelho, que foi o que essa pesquisa procurou mostrar, a situação frágil do mercado da alimentação fora do lar. E assim, aí a gente fica nessa satisfação de ter um apoio de um Sebrae, um apoio do consultor Márcio Borba aí, trazendo pra gente qualificação, e a gente começar a trabalhar o pessoal e mostrar pro pessoal que o festival não é um festival de fotografias bonitinhas. Né? Ele vai além, Ele vai muito além. A gente vai trabalhar o negócio do cara. Eu digo, não é só uma panfletagem digital, né? Não, porque a gente pegou exatamente. muito no início, já antes da pandemia, né? A questão de se posicionar na internet, se posicionar nas redes sociais e sair justamente do basicão, que era simplesmente, né? Desenvolver uma arte, uma peça, um card e colocar lá. E onde, na verdade, a gente levar a transformação, né? O que é que o teu produto, o que é que você está entregando, né? De experiência ali através daquela imagem. Que é basicamente a gente tá passando por um corredor de shopping e as vitrines têm que estar ali bem organizadas, bem estruturadas para poder reter a atenção, né? Primeira coisa, que é o feed, porque a gente chega aqui... Exposição de Sendo bombardeado por muita coisa, Isso. né? Então, é toda, né, um processo ali de ter o criativo, a imagem, fotografia ou o vídeo, né, o bem estrategicamente posicionado ali para o seu público que você quer atingir. Aí depois a headline, a legenda, para daí de fato ele parar, olhar, analisar e daqui a pouco tá lá ele interagindo, curtindo, comentando, compartilhando, salvando, daqui a pouco tá no direct fazendo o pedido. E o assustador nisso tudo é que isso dura algumas frações de segundo. frações de segundo. Rapidamente, né? Ele tem que fazer tudo isso aí, tem que chamar atenção, tem que ter uma headline que faça o cara clicar pra aí sim tentar converter. Não, e aí o detalhe vendo, né? é que onde a gente entra, né, um trabalho específico, que é a pessoa por trás agora, ali no administrativo, no bastidor, que é a abertura de conversa ali que leva pro WhatsApp, ou que leva pro direct ali do Instagram, que a gente chama do lead, né, que tá ali para ser convertido, para ser evangelizado, vamos assim dizer, em cliente. Que é saber abordar, que é saber trazer um discurso ali que leve ele a ser persuasivo. Por Pra que fazer a vai te compra. escolher, né? Então tem que ter toda Mas a questão, assim, no meio empresarial, né? Quantos têm essa noção, né? Esse conhecimento? E aí, quando a gente faz um festival desse, né? Trazendo, né, conhecimento, é quando o empresário tem essa noção, começa a entender como é que funciona uma rede social, começa a entender como funciona, que não é só você estar no aplicativo de delivery, você tem que fazer o seu pé de meia ali, né? Para realmente gerar alguma coisa de relevante pro teu cliente, né? Ser conhecido, né? Porque quando a gente falou da questão da economia comportamental, o que acontece? E aí a gente vai colaborar junto com essas informações. A gente teve cases de clientes que a gente já acompanhava, tipo, há uns 4 anos já, e que ele tinha um negócio dele rodando no salão, tranquilo, antes da pandemia, mas a gente já falava, o delivery tá chegando, aplicativos, marketplaces, né, iFood, tudo mais, né? E aí, vamos entrar por esse outro canal de vendas, né? Mano, tá tudo bem, não precisa... O time que tá ganhando, né? Não se mexe e tal. Legal. E o que acontece? O que ele não fez em 4 anos, teve que fazer em 4 dias. E aí, ou seja, consegue se estruturar um novo negócio em 4 dias, com excelência, porque delivery, né? Ele é um outro negócio dentro do negócio. Você entende bem disso, né? É possível até que ele consiga um boom ali de vendas, Isso. mas não é uma coisa sustentável, né? A gente vê muita gente vendendo. Caramba, vende pra caramba nessa primeira semana, mas quando vai na segunda, ele começa Porque a se sentir... estruturou, né? Ele não retém o cliente. E porque vários dos problemas que tiveram nessa primeira semana começam a repercutir na segunda, né? Isso. Como Até é que foi quando embalado? eu Como é estou que chegou? disposto a receber desculpas. Exatamente. Né? Como vamos dizer assim, um troco, né? Porque é aquela questão, né? Olha, senhor, tá faltando troco. Você aceita um confeito?
Hoje tá faltando a pratinha, mas aí você volta de novo, é sempre o confeito. Você falou que é uma bomboniere, isso Não é? aqui, não. Isso, né? Né? E aí eu até esses dias tive um aluno falando sobre isso. E quando a gente vai para a questão do atendimento, então assim, quem não fazia um bom trabalho no offline, o digital, ele escalou o que você tinha de bom, o que você tinha de ruim. Então, quem tinha um trabalho muito bom, conseguiu ainda se sobressair, pedindo desculpa, correndo, contrato Sebrae, contrato consultor, chama lá e a gente faz milagre, né? Dentro daquilo que dá para salvar. Porque pegar um negócio do zero, que a gente tava lá há 4 anos, e por mais que tenha até um bom atendimento, mas sofreu um bocado. E quem tava deixando a desejar, já nesses últimos anos aí, o que acontece, felizmente chegou até a fechar as portas. A gente se sentiu lá, não foi, Felipe? Em alguns momentos aí no Sebrae, como um cemitério. De gente que chegou lá e não dava. Por quê? Porque não fez o dever de casa antes. A gente teve lá na Quanto muita gente que infelizmente não sobreviveu. E pessoas que antes da pandemia estavam uma venda legal, né? Estavam em crescimento, veio a pandemia e aí, como vocês falaram, eu acredito que não se prepararam bem. Eu venho da minha experiência passada de roda de boteco, onde eu sempre tive o Sebrae como parceiro, principalmente na qualificação do atendimento. Porque o propósito do Festival Roda de Boteco também sempre foi a melhoria da qualidade do atendimento, principalmente quando a gente vive numa cidade turística. Sim. Que a gente precisa ter uma excelência no atendimento, aliás, toda a cidade, todo local. Qualquer serviço que você preste, você tem que ter uma excelência de atendimento. Mas ele está citando aqui nesses pequenos casos, porque senão nós vamos longe. Sim, não é? Verdade. Eu venho aplicando isso no festival desde o início e venho buscando devagarinho o convencimento do Sebrae de falar assim, vem comigo, eu tenho um mercado, me ajuda com isso. Né? O Sebrae veio desde a edição retrasada, estava na pandemia, existiam outras prioridades, mas não me virou as costas, me apoiou. Olha, a gente pode te apoiar dessa forma, mas não houve uma conversa direta e um entendimento do que era o festival. O que veio acontecer agora com o Felipe, que eu fui apresentado ao Felipe. Felipe entendeu o festival e viu também que dali, opa, peraí, tá vindo aqui pelo festival um mercado que precisa e que tá carente disso, que tem essa necessidade. Legal, vamos. E aí a minha grande luta é tirar o cara da sua zona de conforto, esticar o seu elástico, porque ele tem capacidade, todo mundo tem capacidade. Sim. Só precisa enxergar isso e ter a boa vontade de ir. Tanto o menino que a gente chama lá para aquela qualificação do início do festival, que a gente marca na segunda-feira pela manhã, porque é o dia que a maioria tá fechado, mas a gente ainda tem aquela reticência do cara fala, pô, mas é o meu dia de folga. E aí a gente começa a bater pesado. Pô, mas você fica a manhã inteira no seu dia de folga, no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, né, vendo besteira. Por que você não tira uma manhã para se qualificar? Ele pode te proporcionar o resto da sua vida no seu lazer com uma forma mais confortável. E a gente trazer agora, neste momento, que a gente pôde gerar uma experimentação com o festival, com essa parceria, de trazer também o empresário para dentro. Então, é uma luta muito grande. Porque, bom, Anderson, se eu viro para você tem quantos anos de profissão no seu negócio? 14 anos. Hoje você está num patamar de crescimento, mesmo tendo enfrentado uma pandemia, mas o seu negócio vem em ascensão bacana. E aí você tem um formato de negócio que ele está te dando resultado. E se eu viro para você e falo assim, olha, vem comigo, vamos lá para dentro do Sebrae, para uma sala de treinamento, de uma sala de aula, porque você precisa aprender a fazer reengenharia de custos, precisa fazer uma série de outras coisas que você vira para mim e fala assim, meu filho, eu não tenho tempo para isso, meu negócio está indo muito bem, obrigado, eu já estou faturando bem, então eu não preciso, para que eu preciso? Não é? Mas justamente, como é que eu vou quebrar isso? O que Beto falou, e eu sinto isso na pele o tempo todo, que o nosso negócio vai avançando, e eu acho que quando a gente está indo bem,
é lá que a gente deve parar e falar, opa, eu tenho que ter mais conhecimento, eu tenho que pegar um tempinho. Já que está indo tudo bem, vou pegar um tempinho para aprender e enxergar o meu negócio mais longe. Isso me lembrou agora Will Smith no Oscar, né? Sim. Depois dele ter feito o que fez, ele falou que Denzel Washington, né? Chegou pra ele e fez, olha, no teu melhor é ali que o diabo vai te tentar, né? Exatamente. E você vê, o cara nunca tinha ganho o Oscar, né? Sim. Ele tava no ápice ali da carreira dele como ator e numa fração de segundos, no impulso, o cara fez o que fez, né? Mas quem de fato surfou e continua surfando a pandemia, a crise, era quem já vinha nesse movimento, né? A gente tem uma hashtag que a gente usa muito, que movimento gera movimento. Então, se você está se movimentando sempre para frente, buscando cada vez mais aprender, buscando cada vez mais crescer e se diferenciar, e principalmente olhando para o mercado não como concorrente, mas como um parceiro que te ajuda cada vez que ele se movimenta, você tem que se movimentar também, né? Como é um movimento natural, né? Então, tudo como é que a gente chama? Tudo acaba fluindo, crescendo, né? A gente tá até brincando dizendo assim, se a Covid, ela cresceu, né, no sentido assim, de alcançou o mundo inteiro, ela deu resultado, é um resultado negativo, mas eu sou obrigado a dar resultado também. Porque tudo na vida dá resultado, né? Tudo que é plantado há de crescer. Sim. E aí, quem entende, então, essa máxima de estar em movimento, de estar arando a terra, de estar ali regando, vai ter resultado. E aí é onde a gente traz a questão, quando a gente trabalhou, né, agora a convite aí do nosso amigo, teve a honra de participar do Recife Love Burger, que a gente só acompanhava ali do Instagram, viu os nossos amigos que têm hamburgueria participando, achando bacana. A gente viu justamente isso, que aqueles participantes que já vinham, então, no processo de buscando conhecimento, de buscando sair da zona de conforto, que é onde mora o perigo, é a zona de conforto, né? Como você falou. No momento que Quentinho, tá quentinho, aconchegante, gostosinho. aí, meus amigos, É isso que a gente tá falando. corra pra próxima zona de conforto. Essa tá boa, descansou um pouquinho, vá-se embora. Descansou sábado, domingo ali, Isso serve segunda... pra tudo, né? Se você tá no topo, né? Vai buscar novas parcerias, né? Vai se reconstruir, né? Isso porque faz parte do processo da gente entender que o mercado ele vive de ciclos. E a gente vê que nesse período de 2 anos e pouco aí da pandemia, a gente tem 2 situações. Há uma parte do mercado que diz que se cresceu 10 anos em 2. Há uma outra parte do mercado que diz não. Na verdade, para algumas empresas, elas saíram do passado e vieram para o presente. Elas ainda não estão no futuro. Olha só que afirmação forte, pesada. Por quê? Porque a gente estuda... marketing digital desde 2010, né? Quando o Facebook de fato explodiu mesmo ali e viu as redes aí. E a gente vem batendo nessa tecla sobre a questão, temos que se digitalizar. Temos que acompanhar o que acontece lá fora do Brasil, né? Europa, Estados Unidos ali. Para quê? Para poder a gente acompanhar um processo evolutivo que busque, né, acompanhar o ritmo deles. Por quê? Porque essa pandemia globalizou ainda mais o que já era globalizado. Avançou demais, né, João? Exato. Apareceu essas tecnologias que já tinham, mas ninguém tinha conhecimento com aquele Zoom, né? Sim. De fazer... As reuniões. As conferências. As O conferências. Zoom amou a pandemia, na verdade. Zoom e outras plataformas, Eles né? cresceram absurdamente. A televisão usa agora, você vê como mudou a parte televisiva. Até hoje, eu olho assim a televisão, o jornalista ainda está na casa dele, Sim. né? Então não precisa mais ir para o estúdio e eu acho que isso... Transmissão de esportes. A gente viu a ESPN toda em home office, transmitindo normalmente. Né? As resenhas esportivas Sim. após os jogos, todo mundo dentro de casa. As rádios hoje todas no YouTube. Escuta mostrando essa, cada eu tava num congresso em 2015, no Espírito Santo, e aí, final do congresso, né, a gente sempre brincava dizendo assim, né, tudo acontece no bar, tudo acontece no restaurante, né, porque tá todo mundo palestrando ali, mas acaba o evento, aí onde a gente tem de fato espaço para poder conversar, poder se aproximar, porque eu sou de Recife, cara é de São Paulo, a gente se encontrou ali naquele evento, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, fazer network. E aí, nessa época, eu tava, né, me achando, porque eu tava com meu cartão de visita que tinha QR Code, em 2015. que lia meu QR Code, entrava no meu site, baixava Super o portfólio. inovador, né? 2015. Aí, cara, esse negócio não vai pegar. Você tem QR Code? Você tem QR Code? Aí eu disse, cara, mas isso é algo que surgiu 6 meses pra cá e meus clientes, pelo menos, têm adorado ter feito
sentido para eles, de eu diminuir o esforço dele de ter que digitar o site e tal. O celular dele já tem essa tecnologia. Já tá lá. Eu vou me amostrar um pouquinho. Eu antes de trabalhar na Sebrae, eu trabalhei numa imobiliária. E isso era 2012. E eu já tava colocando o QR Code nos panfletos que a gente fazia dos apartamentos. Então eu tava ainda à sua frente. Pronto, né? Olha, pra vocês verem, né? Como cada um aqui tem uma visão diferente da dinâmica do mercado. Você tem os cards digitais, onde você passa por WhatsApp e você abre todas as plataformas digitais do cara. O Linktree, né? Muita gente tá usando. E foi justamente que eu dei um grito assim, né, de alegria, por esse lado, quando eu comecei a ver os telejornais colocando, né, acesse nosso site aqui no QR Code. Aí na hora eu dei um grito lá, dizendo pra minha esposa, chupa fulano e tal, né? Por quê? Porque eu sustentei naquela roda ali que só tinha, assim, grandes influenciadores do meio lá, da área de treinamento e capacitação na época, em 2015, né? Os caras ficaram olhando assim, que eu defendia, eles disse, não, pô, mas se faz sentido pro cliente dele, então... Né? Ele também de ver essas tecnologias é o tempo que o empreendedor ele acabou ganhando com o fato de poder ter tudo na mão, no celular, um controle melhor. Sim. Né? Até também diminuir o custo, de repente, com um cardápio físico, que hoje em dia você tem um QR Code para... Porque entra duas coisas aí, né? A gente vai para uma linha de experiência do cliente, trazendo aí para a parte de experiência do usuário, né? O UX, né? O experiência do usuário. Em que a gente reduz o esforço dele, por ser rápido, né? O processo ali que não pode demorar muito, porque a concorrência é grande. A questão de que ele se adaptou, né? Tá tudo na palma da mão aqui. E a questão também por uma parte sanitária, porque ele não vai mais pegar no cardápio para evitar justamente ter o processo da contaminação. Sim. E aí foi aonde a gente viu que hoje está não é comum. Eu, no começo da pandemia, nos meus festivais, a gente tinha o guiazinho que eu imprimia, que era o caderninho que todo mundo guardava, era o guia de bolso e tudo mais. Agora você transformou no guia eletrônico. Não, custo... Mesmo o guia, ele tá no eletrônico aqui, né? Sim. Não era sustentável. Não era sustentável. Era o meu maior custo fixo do festival. Olha isso. Era esses Né? Era o maior custo fixo do festival e, assim, absurdo é aquele que eu pagava, assim, eu preciso fazer isso chegar na mão de todo mundo, não pode sobrar nenhum e eu não quero ver nenhum no chão, senão eu vou ter um treco. E o pessoal cuidava, viu? Cuidava, às vezes eu falava, deixa eu levar pra casa, porque aí eu escaneio lá e eu faço seu roteiro ali. Não isso, mas o panfleto de votar no hambúrguer. Esse do guia da votação em casa. Da votação, ninguém entregava não, não. Escaneia aí, ó, e já abre lá. Já abre na hora e faz. Só cuidou direitinho, viu? Foi assim, QR Code, E aí? de voto. Ferramenta aprendida ali no Vendendo pra Caracas, que a galera fez workshop, onde Márcio coloca ali o formulário do Google que fala assim, né, de pesquisa, utilizem. E eu dava o exemplo e falava, galera, vocês estão vivendo isso no seu dia a dia do festival. Tá ali o encarte de cardápio, aquele desenvolver sua própria pesquisa de satisfação. Isso. Exatamente. É ali. Ele vai gerar uma pesquisa para mim. Quando eu faço pós-venda do festival, que eu vou entregar os resultados de apuração dos votos e tudo mais, eu emito um relatório, 3 páginas com metodologia, com tudo, com as notas do cliente, com a nota do jurado e tudo mais, que nada mais é o resultado do que se aplicou com esse QR Code, é o resultado de uma pesquisa. É uma informação. Tudo que a gente tá conversando, a gente tá falando muito do ecossistema em si, né? De você estar junto de outros empresários, com o Sebrae no festival, porque você acaba estando atenado para... A gente conversou isso antes, né? De você fazer o benchmarking, né? Ver o que é que um tá fazendo, que eu posso implementar no meu negócio, uma coisa minha que eu tô fazendo que o outro pode. E com isso, a gente meio que cria uma inteligência ali, né? E a gente se previne pro futuro também, né? Então, assim, o que é que foi essa pandemia, né? Assim, na real, ninguém esperava, né? Não. Que fosse chegar no Brasil. Porque a gente já conviveu com gripe aviária, com vaca louca, A gente pensava a que ia chegar, gripe suína, e nunca chegou aqui nada.
Então o Covid não vai, A gente não vai chegar, não. tropical, acho que não vai chegar. Esse vírus vai chegar aqui. Nós não estamos preparados para grandes eventos como este, né? Aí a questão... Eu, por exemplo, em março, eu tava no meu mês de Apesar férias. de ser o país do Rock in Rio, né? Não é? Eu tava no meu mês de férias, eu tava na Disney. Quando estourou a pandemia mesmo, né? Em março. Todo mundo sossegado, nada tava acontecendo, né? Eu imaginava que não ia dar em nada mesmo. Mas quando a gente voltou, era outro Brasil. Era impressionante. Outro Brasil. O Sebrae já tava todo mundo em home office. Aí é aquela coisa que a gente estava discutindo aqui, que quando você está na zona de conforto, Sim. você não quer se qualificar para nada, ou você acha que você já sabe demais, vem uma ducha de água fria e fala, e como é que eu vou lidar com isso? Porque você imagina se o mundo fosse todo perfeitinho Sim. e acordasse como fosse. No dia seguinte falando, pronto, fechou tudo. Agora, a partir de agora, tudo vai ser diferente. Não, Todo mundo imagina metendo a mão na cabeça. quantos Falei, empresários... O empresário que consegue fazer, que sabe fazer a gestão, né? Consegue tirar férias. Sim. Tava comigo lá na Disney. E voltou e ele não podia mais operar, né? Tava com as portas fechadas. E aí? E aí eu digo, eu tava falando de ecossistema, né? Você tá junto, você tá antenado, não sei o quê. E daqui pra frente, o que é que vai ter daqui pra frente? A pandemia, o SUS já tá, o Ministério, né? Hoje. Já tá retirou hoje, né? Isso foi. A questão da emergência sanitária e tal, vai acabar, a pandemia vai acabar, né? Pelo menos, né? Nós vamos conviver com o vírus, a gente Isso. aprendeu. Vamos aprender, vamos voltar. E... Mas e daqui pra frente? Qual é a próxima? Qual o próximo problema? Então, assim, você estando isolado, você torna a tua missão mais difícil, né? De você prever alguma coisa, né? Eu sempre falei muito que a gente tinha que olhar não só para o nosso mercado, mas para todos os outros mercados. Como a gente falou, da cadeia de suprimentos. Né? E algo que eu comentei em alguns momentos é que hoje o empreendedor ele tem que ser um pesquisador. Assim, tem os cientistas que estão sempre, né, investindo aí anos e anos de pesquisa para desenvolver novas soluções, novas formas, né, novos medicamentos. Ele ser esse pesquisador em relação ao mercado dele. Porque a gente pega mercados, por exemplo, que trabalham na parte de tecnologia, que os caras têm 5, 10 anos de tecnologia estocada, que a gente lá para fora e a gente vê carros, por exemplo, vê tecnologias que lá já tá assim, 2, 3 anos, já não é mais novidade e chegou aqui ainda. Então, ou seja, porque eles já estão olhando o futuro, né? Que a gente é onde a gente entra na questão de trazer uma outra nomenclatura que ficou muito forte, que é o equity, né? Que é o quê? É você sacar o valor futuro no presente. Ou seja, como é que eu valorizo o meu negócio, né? Que as pessoas podem perceber um valor futuro porque ele está evoluindo, a quanto que está aí, né? 14 anos, esse tipo, né? Se fosse vender a quanto agora? Quanto é? Né, que ela iria valer. E aí, isso aí tem que perguntar a Betinho. né? Que é o sócio, o cara da tecnologia. Não está à venda, desculpa, mas olha, gente, não está à venda. Não está à venda, não está à venda a quanto. E aí é quando a gente se depara, né, com esse mercado aqui de hamburgueria, trazendo essa questão da gourmetização, trazendo a experiência, trazendo aquele momento ali em que a gente se depara e com valores muito bacanas porque está sendo entregue pelo que a gente viu, e não é de missa de corpo presente porque a gente teve capacitando, treinando, não, foi porque eu vi de fato experiências ali e a gente tem que ser crítico, né? E eu fui crítico nas avaliações e das que a gente visitou, realmente assim, tem feito o trabalho de dever de casa, por quê? Porque senão não se mantém. Porque o cliente hoje está justamente com isso aqui na palma da mão. Onde a gente teve a oportunidade em 2020, antes da pandemia, de receber aqui, não sei se tu lembra, a Gisele Paula, que foi a cofundadora do Reclame Aqui. Ela é a cofundadora do Reclame Aqui, que inclusive está aqui mês que vem. A gente vai ter, inclusive, o prazer de palestrar aí com ela no Sebrae. E ela falando que o Reclame Aqui, que é aquela plataforma que foi a priori criada para o cliente reclamar, que ela foi pivotada, ou seja, o próprio cliente ele mudou o formato da existência do Reclame Aqui, que de 100% das visitas que existem no Reclame Aqui, que é em torno de 1 milhão de visitas por dia, 70% é para olhar a reputação da marca na plataforma, ou seja, ninguém compra nada hoje sem ir, por exemplo, no Google Meu Negócio para ver lá os reviews, para ver lá as avaliações, e no Reclame Aqui. E aí o que acontece? Então, o cliente ele está primeiro avaliando como é que
aumentar a experiência, a reputação da marca, para poder depois ele dizer, eu vou me deslocar da minha casa para ter essa experiência presencial, porque uma coisa é receber um hambúrguer pelo delivery, outra coisa é receber presencial, que a premissa do festival é fazer avaliação do espaço, do atendimento, da apresentação do produto, da apresentação e a performance lá do atendente, da equipe e questão de higiene e limpeza, ou seja, tudo que o delivery não dá, né, para avaliar. O que é o maior desafio ainda, né, nesse segmento, trabalhar um bom delivery, né, do mercado aí ultra concorrido hoje, que são, né, o mercado das hamburguerias. E aí, nesse conceito, então, a gente trouxe, né, como já tinha sido adiantado aí na questão do workshop, que a nova moeda hoje, né, de todo o mercado são as informações, são os dados, né, que é ouvir esse cliente, entender o que é que ele está querendo, entender que a gente chama de voice of customer, né, ou seja, a voz do cliente, onde entra as pesquisas lá que a gente trouxe como um dos ensinamentos no workshop, né? Então, o que meu cliente quer? Né? Quando a gente traz a conversa de bastidores aqui das inovações no mercado da Quanto de pão, né? O pão negro, né? O pão azul. E eu, quando tive aquela experiência lá do pão carvão... Foi pão de carvão. Pão de carvão. Pão de carvão, né? E na época... É muito doido, né? O Nona lá, Nona BBQ, abraço, meu amigo, né? Trazendo lá, né? Um primeiro conceito do hambúrguer, né? O lampião, com geleia de abacaxi e um pão negro, um pão de carvão. Eu digo, rapaz, gosto, tá muito doido. Isso antes da pandemia, de 2019, 2018 ali, não foi? Foi. E o encantado. O pão nhoque, ele foi pra frente mesmo? Esse pão do festival, ele vai ficar no catálogo, que foi um sucesso. Que é o Potato Fest. Mas que a gente fez uma... Não experimentei ainda. Onde é que tá? São os pães que a maioria utilizou, que foi criado especialmente pro festival, que é um pão de batata. Pão de batata. E a inspiração Rapaz, foi... então eu tava tão encantado degustando Você já comeu, mas como você já falou que comeu coisas maravilhosas, você já provou e aprovou. Cara, todos que eu provei até agora... Foi bom, né? E vai ficar no catálogo. No que a gente comeu era o pão de batata e o colega da gente tava dizendo, esse pão artesanal aqui de vocês, né? Não sei o quê. Eu não tava nem ligado que era o pão da Quanto. Esse é como é que era o nome? Panhoque? Paninhoque. Paninhoque, não, que a gente tem que ter o... que a gente fez o lançamento pro festival. E essa pegada da gente, quando... E a Nick que cuida lá dessa parte de marketing lá da empresa, quando a gente quis fazer um negócio bem leve, né, pro festival, que eu acho que isso é importante hoje em dia. A gente... O que a gente pensa? A gente, como indústria de panificação, a gente não quer dar aquela visão da Quanto engessada. Poxa, a gente é uma empresa tranquila, a gente é... Vocês não vendem pão, vocês vendem experiência. Vem transformação. Então, eu acho que isso é importante a gente passar, né? Você não lembra, no começo da pandemia, primeiro lockdown, a gente lançou o Delivery Love Burger, que foi gratuito para todo mundo, ou seja, a minha agência não cobrou nada, a minha assessoria de imprensa não cobrou nada, eu não cobrei inscrição de nada, simplesmente eu captava fome. Olha, me dê a foto do seu melhor hambúrguer, a gente vai divulgar nas nossas redes, e a intenção era virar os holofotes para o mercado. Isso foi uma ideia de Bruno Albertin, nosso grande amigo também, vou aproveitar um grande abraço, nosso amigo Bruno. A gente não está bebendo hoje, pode falar. Eu acho que a gente está comportado hoje. Hoje está comportado. Ele se ligou para mim. Ele ligou para mim preocupado na ocasião. Falei, Beto, estou preocupado com o setor de hambúrguer, porque os restaurantes já se prepararam para vender delivery e eu estou preocupado com o mercado de hambúrguer, que é menor, que é mais frágil. Por que você não cria alguma coisa para eles nesse segmento? Assim, aí eu falei, boa ideia, Bruno, vamos lá, vamos lançar o Delivery Love Burger. Então foi todo um trabalho feito para virar os holofotes, onde a galera começou a respirar e começou a ver que o delivery realmente era uma ferramenta importante. Depois o hambúrguer acabou sendo o top dos deliveries, ou seja, cresceu absurdamente. Aí terminou, ele falou, quando termina? Eu falei, termina no momento que vocês acharem que vocês estão bem. Foi aí que na sequência a gente pegou e lançou o festival, a primeira edição. Nesse meio
tempo antes do festival, a gente lançou no Dia Mundial do Hambúrguer uma ação social, né, diferenciada. Esse maluco aqui, ele acredita em tudo que eu falo, né? Quer dizer, tudo que eu levo de doideira, ele compra. Eu falei assim, preciso de um pão diferenciado pra gente fazer uma ação social. Beleza, então por que a gente não cria um pão vermelho que simboliza o coração, o amor, o afeto? E aí a gente lançou a ação do hambúrguer do bem. Ou seja, 18 casas compraram a ideia, tinham que fazer o cheeseburger do bem. Era simplesmente um cheeseburger. Todas essas casas, no Dia Mundial do Hambúrguer, iam vender com esse pão. Anderson cedeu os pães para todo mundo. Massa. Não cobrou também. E um pão vermelho lindo, maravilhoso, de tomate, né? Lindo. Não era rosa, não, era vermelho mesmo. Vermelho mesmo. E quem comprasse esse pão estava automaticamente doando, quem comprasse esse cheeseburger do bem, estava automaticamente doando outro cheeseburger, que seria no final entregue para algum hospital, alguma coisa, para o pessoal da linha de frente que estava trabalhando 24 horas, 48 horas virado, salvando vidas. Mas não era somente os médicos, vinha toda a cadeia, desde o porteiro do hospital até lá o chefe do departamento médico ali. Então todo mundo que estava dentro, nossa, foi emocionante, porque a gente entregou para mais de 450 músicos. O hospital escolhido na ocasião de a gente fez uma enquete foi aquele lá Foi nos Coelhos aí? Não. Não, também não foi. Putz, como faz, eu tô ficando velho, viu? Imagina. Agora tá vindo ali na João de Barros, ali naquele trechinho ali da João de Barros ali. Ali da UPE, o coração, né? Isso. Procap. Mas o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Eu ia falar. Parabéns. Ele ia falar, peço desculpa. Quase que eu falei. Oswaldo Cruz. Tinha gente que nunca tinha comido um hambúrguer ali, cara. Sim. Foi uma felicidade. Eu vou fazer um merchandise gratuito agora aqui, quer dizer, até agradecer. A Coca-Cola cedeu pra gente 650 latas, né, através do Felipe, do Mr. Hop, que fez a negociação, cedeu 650 latas para serem entregas juntos com os hambúrgueres. Então, quer dizer, as maluquices, as coisas diferenciadas. Aí veio o festival, aí Anderson já criou o American Bread, que também foi um sucesso e está até hoje no catálogo. Que é um dos cases fantástico. Aí quando veio nessa edição assim, o que você acha de eu lançar um pão especial pro festival? Eu falei, se eu falar não, você vai lançar do mesmo jeito? Então pronto, me fala logo o que você quer lançar, que eu preciso correr com a galera. Sim. E a gente vai estabelecer qual é o parâmetro de negociação para que você tenha tempo. 100% das hamburguerias usaram o 90%. 90%. Eu peguei um que eu percebi que não era da 90%. A minha bateria é fraca. Ô Beto, e agora sim, tu falasse das hamburguerias serem um mercado frágil. Acho que passa muito por ser um mercado bem recente, né? Porque eu lembro que hambúrguer ou era fast food ou era os podrão de bairro. Quando eu disse frágil, era no sentido assim, por exemplo, com a pandemia o mercado cresceu demais. Demais mesmo. A gente fala de bilhões de reais de faturamento anual. A fragilidade vem na capacitação, na qualificação e no entendimento do negócio. Isso. Porque o que acontece? Muita gente perdeu o seu emprego, muita gente se aposentou, muita gente tinha sua indenização e vai fazer o quê? Vou abrir uma hamburgueria. Isso é fato. Só que assim, a entrada de novos é fácil, e né? o pessoal que não estudou, que não tem nenhuma formação empresarial. Tem que deixar um cartaz lá na conta do Sebrae. Isso. Não, e eu falo aqui pra galera realmente, e a gente lá fala o tempo todo, pessoal, rapaz, vai se especializar, porque não adianta, porque o pessoal, quando eles vão montar um hambúrguer, eles se preocupam em fazer um hambúrguer. Vou entrar no YouTube, vou ver como é que faz um blend e não sei o quê. Aí o cara começa a viajar no blend. É a pontinha do iceberg que ele tá fazendo, tá construindo ali, né? Mas aí, qual é o plano de negócio dele? Quanto ele estima vender? Qual é a precificação que ele vai fazer? Quem é o público?
Ah, não, eu vou abrir meu cadastro no iFood, tá bom? Eu vou olhar ali. Poxa, o cara vende a R$10. O meu vai ser R$9,90. Eu vou lascar o bicho. E os processos produtivos, né? Aí vem, aí manuseio de ele alimento. Não sabe que o iFood é o sócio majoritário dele. Ele não colocou isso lá na especificação dele. Aí vem da escola do achismo.com.br. Quando às vezes eu sou convidado para dar alguma palestra, para conversar com os alunos da faculdade hoje, eu sou categórico em dizer... Você pode tirar a notificação, viu? A gente não quer saber da sua vida, não. Vai tomar um exposed. Do Tarta Burger aqui, mandando resultado. Meus amigos Tata Burger. O burger dele tá lindo, foi fantástico. Foi um tradicional, assim, foi fantástico. Lindo. Então, desculpa aí, né? Então, aí e quando eu tô falando, eu tô querendo sair daqui e tentar achar se tem algum sobrando algum hambúrguer por aí. Aí quando a gente conversa, eu tô categórico em dizer para os meninos, falo assim, não seja burro de querer empreender sem passar pelo Sebrae. Não cometa este erro, porque em primeiro lugar, meu amigo, é gratuito. Então, por que não? É isso que eu ia falar, pra gente explicar pro... O que você acha de contar um pouquinho sobre isso? Não, assim, primeiro, assim, quando a gente fala é gratuito, na verdade nada é gratuito, né? O Sebrae está investindo no empresário. Legal. Né? Então a gente trabalha ali diversos perfis de empresário, né? Tem o candidato a empresário, aquele cara que tá pensando em empreender. Se ele está, né? Existe aquele empresário que ele tá ali por necessidade, né? Existe o empreendedor que já tem um negócio e ele quer expandir, se profissionalizar e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem muita coisa mesmo, né? Coisas que a gente vende, assim, como porta de entrada, por exemplo, as consultorias gratuitas de 4 horas online. Então, o cara não tem desculpa nem por não ter dinheiro, nem por poder ir ao Sebrae, né? Então, essas são nossas portas de entrada que o Sebrae está investindo. Diz, olha, eu tô pegando aqui o meu recurso, investindo em vocês, né? Para vocês ver como é que funciona aqui uma consultoria, entender mais ou menos ali a principal dor ali do teu negócio, né? E aí, depois disso, vai abrir um mundo de possibilidades aqui no Sebrae para você, sabe? Então, assim, a gente, como eu disse, a gente vai desde consultorias, passando pelas palestras, pelas oficinas, né? Seminários. Então, assim, existe muito conhecimento lá dentro do Sebrae, espalhados ali por todo o nosso portfólio, né? De produtos. E aí, para quem não conhece, né? Naturalmente, nós, né, analistas do Sebrae, a gente não consegue dar conta de todo mundo, né, que procura. E aí a gente vem com os consultores credenciados, né, para poder suprir essa demanda. Então a gente recebe, né, conversa, a gente tá lá dentro do Sebrae de portas abertas para receber todo mundo, né, que quiser. A gente vai conversar ali durante 1 hora, entender a necessidade dele. E aí sim a gente vai encaminhar ele, né, seja para uma palestra, uma oficina, um curso. Hoje a gente tem 2 grandes cursos lá, né? Que é o Empretec e o Bootcamp, né? Disputado a tapa. A tapa. Inclusive, não é todo mundo que consegue entrar no Empretec. Ele precisa passar por uma peneira, ver se realmente ele está no momento certo. Eu nunca fiz, eu tive uma vontade de fazer. É sobre o... Empretec, ele vai trabalhar o perfil empreendedor dele, né? Então, cada ponto ali, ele vai ser trabalhado e é uma coisa que ele também coloca em prática, né? Então ele vai construir também ali a ideia do negócio dele e vai validar. Então a ideia é ele passar por todo o treinamento e validar a ideia de negócio. É porque a gente parte da premissa, né, de primeiro a gente se conhecer e conhecer as referências que tem dado certo no mercado, né? O Empretec pega muito isso, né? As 10 mentes brilhantes, né, em vários segmentos, em vários setores, para poder trabalhar as CCS, características comportamentais empreendedoras. E aí, antes de a gente investir 1 centavo, a gente tem que entender, né, por que eu vou abrir aquele negócio, para quê e para quem. Porque a partir disso é o ponto de partida de eu entender quem sou eu, para onde eu vou, com quem eu vou, né? Ou seja, me compreender o mercado que eu vou entrar, compreender o cliente, compreender o negócio.
Então, que é o caso da Quanto, que está bem posicionada, ela sabe para quem ela quer vender. Então, quando a gente valida isso, né, Pretec trabalha muito isso, a gente também, como solução do mercado, trabalha bem isso, nessa questão de entender como é que funciona um processo de venda. Então, ou seja, eu tenho meio caminho andado para começar a ter um resultado que ele venha me dar equilíbrio. Exato. Porque é o grande desafio, né? É nadar contra a correnteza, né? Empreender, principalmente aqui no Brasil, é nadar contra a correnteza. Você mais do que ninguém sabe disso, são 14 anos, né? De muito desafio, de muita aventura, né? Mas quando você internaliza aquilo, que você desenvolve sua mentalidade, que você olha para quem está dando certo, seja no seu segmento ou em outros segmentos, né? O que é que esse cara tem para me ensinar? O que é que tem lá no Sebrae que está dando certo para me ensinar? Então, o Empretec é um case de quase 170 países ou mais aí, né? Que vem há vários anos, há décadas, né? Formando e reformando, e renovando e reciclando. Exatamente. Né? Muito produto bom saiu do Empretec, né? A Quanto nós já fizemos 3, desde a nossa existência, a gente já fez 3 consultorias com consultores agregados do E aí é outro peso grande, né? Que é o Sebrae Tech. Pega a dica aí, gente. Fizemos já 3. Que é outro nosso grande, que a gente demanda muito, são as consultorias Sebrae Tech, né? Sim. São consultorias tecnológicas, né? Consultorias que tem ali uma entrega, né? Uma entrega real, que vai desde da consultoria de design, por exemplo, né? Da consultoria que vai te entregar um site, né? Desde certificações, quem trabalha com produção rural, quem quer as ISO, né? Os MOSE da vida. Então, assim... Gestão de processo, gestão de qualidade, né? Isso. Hoje, como estão visual. os números assim, eu lembro que no passado se falava muito de números de quantas empresas abrem no ano e quantas sobrevivem até os 2 primeiros anos. Então, eu tenho um outro número que foi o seguinte, um número de outubro do ano passado, em relação à questão de vendas do SPC Serasa, que 5 milhões, né, de MPS, micro e pequenas empresas, estavam devendo 88 bilhões de reais, né, acumularam, né, de dívida, mas que, né, para passando esse trimestre e partindo para o segundo trimestre, que é onde vem a segunda data que mais gera vendas no varejo, que é, né, Dia das Mães, porque por mais que não teve carnaval no período de carnaval, vai ter carnaval semana que vem e tal, mas tudo no Brasil fica muito atrelado depois. É à toa que, inclusive, a gente lá do Sebrae só tem trabalho, né? Só tinha trabalho depois do carnaval, que esse ano já começou diferente, né, Felipe? A gente já botou a roda pra moer desde o ano passado, Felipe, né, não para de trabalhar aí. Né? Até nas férias a gente aperreava ele, você podia aperrear. E aí o que acontece? Então, a gente... Férias e com o nenenzinho, né? Com o nenenzinho, detalhe, né? Com o extra, né? Na cereja do bolo. Mas a gente... E aí, ou seja, o empreendedor olhava então para esse cenário, né? Ele saindo das dívidas e olhando o quê? A questão da confiança do consumidor ainda não está muito forte, mas em contrapartida o e-commerce, como você falou, cada vez mais subindo, né? Por quê? Porque delivery explodiu com a questão da parte alimentícia, mas também a compra pela internet de tudo, né? De livro, as pessoas... até ficou brincando assim, né? As pessoas começaram a encontrar o pai e a mãe, né? Que antes não via. Começaram, né, a reencontrar os livros, começaram a reencontrar um bocado de coisa. A pandemia trouxe esse lado também positivo, né? De relacionamento, estar mais próximo. Né? Teve gente que se aproximou, teve gente também que desaproximou, né? O índice de divórcio também tem aumentado aí. Aumentou, né? Eu vi um estudo que aumentou o índice de divórcio. Pronto. E aí o que acontece? A gente entra num ponto que é relacionamento. Então, quem conseguir aumentar os seus faturamentos de venda durante a pandemia é que soube se relacionar melhor com o cliente, que entra na parte de experiência do cliente. Ou seja, que ele pensou em tudo no planejamento antes de entregar de fato. Que é quando a gente entra na nomenclatura que o Felipe estava trazendo ali das startups, né? Ou seja, testar, prototipar, ideação, testar e validar antes. Por exemplo, eu entrevistei 2 cases bacanas em 2020, que eu até criei um bloco chamado Empreendedores Conectados. Tá até lá no meu Instagram. E um deles foi um sucesso, não sei se vocês lembram aqui, que foi o pior pudim do mundo. E a ideia do pudim veio justamente de que as pessoas estavam em casa trabalhando no home office,
ou estavam até malhando em casa também e estavam querendo um benefício, né? Ou seja, algo para poder compensar ali, né, o que eles estavam se esforçando. E aí ele entra com essa sacada, né, de contra-intuitividade do pior pudim do mundo e um negócio espetacular, mas com ticket médio alto, né? A partir de R$60. Cara, um pudim a partir de R$60. Mas, meu amigo, quando o negócio chegava na sua casa, ele fez toda a experiência do cliente antes. A embalagem, ela era reaproveitável para você fazer o seu pudim em casa, mas não consegue fazer o pudim que ele faz. Mas o pudim chegava sem nenhum furinho. E assim, a gente comia o pudim assim, até delicadamente. Por quê? Porque tinha um valor agregado de preço, mas também visual. Quer dizer, pô, esse pudim não pode ser acabado hoje, né? Tem que durar uns 3 dias aí. Por quê? Porque era um produto premium, mas ele conseguiu trabalhar os 5 sentidos. Eu acho que, na verdade, até mais sentidos, né? A mulher mesmo ficou doida lá em casa, né? Quando chegou lá um tal de pudim Romeu e Julieta. Pudim de queijo do reino com cara de goiabada. Ó, o outro já tá passando mal ali. E aí o que acontece? Sou viciado. Ele pegou, muito bom, né? criou o produto com o irmão, que era uma receita da mãe, criou um storytellingzinho dizendo que a receita veio do Egito, na época que abriu o Mar Vermelho ali, os hebreus passando ali, e quem recebia o pudim recebia um pergaminho contando essa história e tal. E antes ele validou com os amigos, com os parentes e alguns desconhecidos. A galera gostou, ele pegou 7 influencers, mandou um pra cada, que a galera postou o recebido. Isso era uma terça-feira, até o sábado da semana ele não tinha mais agenda, porque tava... E aí compraram o forno industrial, depois a coisa... Inclusive eu tô esperando o convite, né, pra você me levar lá. E como é que tá o pior pudim do mundo? Melhorou? Sempre não. Ele é o pior do melhor, né? Ele nunca vai deixar de pior, ser, né? O pior pudim do mundo. Um abraço aí, meu amigo aí do pior pudim do mundo. Mande pra nós. Fica aí o convite. Mande pra nós. Olha aí, ó, que tem que marcar É a minha sobremesa. uma live aqui. Meu doce preferido. Não sou muito doce, mas pudim. Pudim é muito Sabe o que eu descobri? A minha mãe... Hashtag Henrique, pega aí a dica aí do nosso amigo Anderson, hein? Vamos marcar esse bate-papo. Então, efeitos sonoros aqui. Defeitos especiais, defeitos É especiais. dentro do fone de ouvido. Aqui, meu amigo, cada efeito. Marciano, eu descobri um mito, né? Porque minha mãe sempre falava, não bota a mesma colher no pudim que azeda. Eu descobri que é tudo mentira. Eu não queria que eu comesse o pudim inteiro. Porque assim, eu fui... Não dá nem tempo de azedar, né? Eu quando fazia, que eu não faço mais porque não dá, pudim eu deixava já na geladeira com a colher ali. Porque era abrir pra tomar um gole d'água e opa, já que tá aqui. Nossa Senhora. Não pode No final do mês ele não entendia, porque a balança tá dando pra cima, né? Parei. Mas falando ainda sobre capacitação e qualificação, sobre você se atualizar, eu tenho o meu exemplo clássico, que eu sempre deixo claro, pelo seguinte. Quando eu comecei os meus festivais, obviamente que eu tinha necessidade de me capacitar e falar a mesma linguagem. Quando eu levei uma porrada de um chefe de cozinha, que eu fui dar um pitaco de um procedimento para facilitar a vida dele no evento de encerramento e recebi de resposta Um carinho. quem é você para falar do meu produto? Eu falei, você tem toda a razão. Eu não sou ninguém. Me perdoe. Eu fui para uma faculdade de gastronomia. E voltei depois de 2 anos para ele e falei, hoje eu posso falar de cozinheiro para cozinheiro. Podemos conversar? Ele falou, hoje eu aceito a sua palavra. Então, assim, a gente precisa saber o que está falando. Na época de swap, quando estourou o swap, tudo era falado de orelhada. Sim. E eu fui para uma faculdade de gestão portuária para tentar entender o que era swap. Sim. Obviamente que eu não ia ser... Eu brincava, falei assim, eu não vou trocar minha posição para ser flanelinha de navio. Então, Essa foi boa. mas o meu aprendizado ali me proporcionou que eu pudesse falar e entender o que significava swap, e entender quanto o swap representava no crescimento do Brasil, porque é um meio de escoação de riquezas. E isso mexe com a economia, e tudo que mexe com a economia mexe com o meu dia a dia. Fora que o aprendizado de logística ali foi muito enriquecedor para a minha área de eventos.
Ou seja, nada que você aprende é em vão e é desperdiçado. E uma notícia quentinha, né, que eu vi hoje é que o Estado do Atlântico Sul está se movimentando fortemente de novo, porque Graças entrou no a Deus. mercado de manutenção e conserto de embarcação. Graças a Deus, porque... E nossa Candeias, né? Opa! Eu acho que até essa percepção Precisava que... voltar isso ao tempo. O cara que mora em Piedade, Candeias, sentiu bastante, né? Sentiu. Esse boom de swap. Sentiu. Que talvez outras pessoas de outros bairros não tenham noção, né? Não tem do noção. que foi. Então, e aí quando eu falei assim, eu estou virando a página, porque eu não encerro, mas eu viro a página de um festival para o outro, já começando a trabalhar a próxima edição. Eu acho que o fato da gente estar sentado aqui com parceiros dessa atual edição já é um sinal de que a gente já está conversando sobre a próxima edição. Sim. E estou virando a página extremamente feliz e satisfeito pelo festival ter conseguido entregar um alto valor agregado em termos de informações e capacitação, e feliz em ter retribuído ao Sebrae uma expectativa depositada em cima, porque o Sebrae, aí eu gostaria até que o Felipe esclarecesse um pouco como funciona uma parceria, o que o Sebrae, porque senão daqui a pouco todo mundo vai bater na porta do Sebrae com um projeto querendo dentro do Sebrae, e não é por aí. Tem uma entrega, e eu fico feliz que o meu cliente do festival entendeu a importância disso e veio com a gente, tanto que a gente lotou as 2 salas do Caracas e a gente levou a primeira qualificação para dentro do auditório do Sebrae com 70 pessoas. Ele falou, mas é linda. E eu falei, Felipe, é muito importante nesse momento a gente levar a capacitação e a primeira qualificação do festival para dentro do Sebrae, para que eles entrem ali e falem, caraca. Nós temos um suporte, entender que tem gente. E a abertura feita por Arthur de falar, aqui é a casa de vocês. Sim. Sintam-se à vontade, porque realmente aqui nós somos parceiros de vocês. Exato. Então venham. A parceria é muito clara, né? Ela tem que ser relevante para o nosso cliente do Sebrae. Quem é o cliente do Sebrae? As micro e pequenas empresas, né? Então, se Beto me traz uma possibilidade de Sebrae apoiar um evento, onde eu veja que eu posso construir junto, principalmente, né, o festival, né, dar ideias, né, sugerir coisas. E eu vejo que no final, né, o empresário vai sair ali com um valor gigantesco, né? Isso é o ponto de partida para a gente firmar uma parceria, né? Pô, a gente está saindo agora com 22 empresários confirmados pro trabalho do Mais Brasil, né? Que é o Brasil Mais, né? Brasil Mais, né? Trabalhar ali gestão. Trabalho de gestão fantástico. Eu falava... infelizmente, por condição do CNPJ de composição de empresa, não foram todos que puderam ser beneficiados. Exato. Mas quem sabe eles enxerguem isso e falam, pô, eu preciso mudar a minha composição aqui, porque não significa mudar a composição simplesmente por mudar a perspectiva, mas um passo maior de crescimento que acho que a partir disso tudo pode ser mostrado. E mais uma vez eu reforço, né, até mesmo para quem vai estar assistindo, assim, olhem como o festival com melhores olhos. Olhem o festival como uma solução de mercado. Que eu quero ser o top 10, que eu quero ser o top 15, que não sei o quê. Isso é consequência. Isso é uma consequência, uma coisa que é sadio, que a gente traz para todo mundo. Do trabalho que o cara tem que fazer o que você quer? Você quer ser um pobre figurando entre o melhor endereço da cidade? Sim. Ou você quer ser uma empresa de sucesso, que você tem um crescimento Mas aí tem a forma da gente surpreender, né? Acho que eu acredito que teve algumas hamburguerias que entraram com esse intuito. Não, eu vou fazer um hambúrguer aqui e vou ser campeão. Mas saíram totalmente transformados, né? Eles participaram por capacitação e agora vão estar com a gente de inovação durante 4 meses na empresa dele. É uma coisa que eu ia até te perguntar, eu não posso fazer isso pra mim. Cara, eu tô assim... São quantos? Vibrando. 24 que participaram do festival, que vão 22, estar... né? Dos 38 que participaram, 22 poderiam fazer parte, né, do Brasil Mais. Então aí, confirmados. Porque a gente não, por enquanto, né, se pode mudar, mas a gente não pode trabalhar com MEI, né, no Brasil Mais.
Então a gente tinha que trabalhar ali com as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então eram essas 22 elegíveis, né? E a gente teve adesão. Mas é o primeiro passo, né? 90%. É o primeiro passo para gerar uma referência. Assim como foi o primeiro passo, né? A gente trazer o workshop lá, né? O Clientes para Caracas. Sim. Que muitos ali, inclusive, eu fiquei feliz de a gente ter dado algumas dicas, orientações ali de algumas experiências que a gente já vinha trabalhando ao longo aí desses últimos anos e ter dado resultado. De simplesmente, por exemplo, no domingo ontem de Páscoa, coloca um bombonzinho, né, para quem tá por aqui, e uma mensagem, né, que reflita aí pro dia e tal. E aí chego lá, pessoal, cara, foi o melhor investimento dos últimos tempos que não gastei nada. Eu fui para 2 que me deram lá o chocolate. Foi Brad? Foi Brad. Sim. Foi Brad. Foi Brad. Um delas. E eu fui outro do amigo Bruno, do sócio dele, no Fire 88. Tava lá o sonho de valsa e a mensagenzinha de e aí? Ele disse, cara, esse aqui é o último que você tá pegando, que eu fui lá pra testar o Vigoroso, o hambúrguer lá. Não tinha. Eu não fui. Não tinha. Ficou pra quinta-feira eu voltar lá com a minha turma lá, né, feriado, porque tinha vendido tudo. Né? Por conta de 4, eles não bateram os 300, né? Os 300 de Esparta ficou em 296. Só tinha o sonho de valsa, o último que sobrou lá. Que não tinha o Vigoroso. Não tinha o Vigoroso porque tinha acabado tudo. Mas provavelmente vai entrar no cardápio. Não, ele disse que já está no cardápio, que inclusive algumas empresas chamaram eles para fazer eventos particulares. Ele faz durante o ano, agora ele faz evento lá. Eu acho que vai entrar o Vigoroso. é uma prática, rodízio né? de hambúrguer. Eu fui no Burger Box e ele me apresentou. Esse daqui foi do ano passado. Esse aqui, ele foi mostrando, né, os hambúrgueres que foram incorporados, né? No cardápio. Agora eles aprenderam também lá no workshop que, assim, as pessoas... Quem ligar pra você e perguntar, olha, vai ficar no cardápio? Você fala, não. Isso. Para aproveitar aquele momento ali, né? Para trabalhar o gatilho mental, né? Da escassez, da urgência. Que a gente não sabe de É aquela paquera, né? Aquela coisa de já de imediato não dá. Mas pra mim foi legal, né? Festival. Pra mim foi legal porque eu pude comer o hambúrguer do ano passado e desse ano, né? Então, eu acho massa. Você tem até comparativos. Sim. São comparativos, eu acho muito bacana. Nos poucos que eu consegui ir, teve alguns realmente surpreendentes. Sim. E muitos bons, outros muito bons. Assim, os poucos que eu experimentei, todos eram bons. Alguns surpreendentes. Exato. E você vê assim o trabalho que a galera faz, a preocupação que tem nos detalhes. Tudo. Você vê que é muito gratificante quando você olha. Eu acredito que a gente ainda vai conseguir né? crescer mais isso, cara. E eu vejo lá. Acho que a gente começou bem agora na quinta principalmente edição. Se a gente começou a mostrar, agora a galera começou a entender o espírito do negócio. Porque a gente também fala muito de análise dos dados, né? Sim. Então acho que você passa os resultados para cada hamburgueria, né? Então se eles entenderem por que é que ele não teve uma nota tão legal, eles precisam ver os comentários, né? E aí melhorar para o próximo. Eu recebo muitos elogios, eu absorvo isso e agradeço os elogios, mas eu quero ouvir onde eu posso melhorar. Total. E eu lhe dei um feedback logo no início do festival, não foi? Foi. E depois... Surpreendeu nos caras. Demais, assim, sabe? Assim, deu uma virada de mesa que eu disse espetacular, né? Isso é muito bacana, essa questão de ter a humildade para receber a crítica, né? E que foi uma crítica positiva para melhorar. E é a grande premissa do crescimento, por exemplo, de grandes empresas como a Amazon. Jeff Bezos diz o seguinte: o segredo da Amazon ser a gigante que é porque eu sempre analisei os feedbacks, as críticas, sempre de modo imparcial, né? Então, elogio é bacana, mas a crítica melhor é por quê? Consultoria de graça. Porque se ele está gastando tempo para me dizer, precisa melhorar o atendimento, precisa melhorar a questão do clima do ar-condicionado, precisa melhorar a iluminação, a sua logística poderia ser melhor se fizesse isso, fizesse aquilo, então, ou seja, ele está olhando um ponto cego no meu negócio que ou eu já percebi e não dei prioridade, porque eu falo muito que o trabalho, por exemplo, de consultor e consultoria é simplesmente botar uma lupa, né, em cima da problemática ali que ele já sabe, mas de repente ele focou em algo que ele achava que era maior, ou porque ele vive apagando incêndio, né? E eu falo, quem trabalha com gambiarra vai estar sempre cheirinho de fumaça, onde a fumaça há fogo. Então,
troca a gambiarra justamente pelos processos corretos. E quando se entende que é justamente através da capacitação, do conhecimento, que o princípio da sabedoria é se conhecer a si mesmo. Quando você se conhece a si mesmo, você vai conhecer o que está na sua mão, o que está ao seu redor. É um grande laboratório. Isso, demais. Não tem que ter medo de vir pro laboratório, Pois nem é, de errar. É ali E o assim, momento de você testar. E é bom falar assim, o empresário que está assistindo a gente, ouvindo a gente, né? Cara, quando você receber esse Excel no seu e-mail, né, que o Beto vai te mandar, primeiro, abra, né? Não deixe passar batida e leia comentário por comentário. Isso. E aí você vai ter ali um repositório de sugestões, né, que você pode melhorar, e aquilo ali vai, com certeza, se você empregar aquilo ali, aquelas mudanças, vai dar um patamar diferente na tua empresa, né? Não, uma coisa simples você falou dessa questão, né? De que dados de fato é o novo petróleo. A informação hoje, quem já tinha domínio da informação, de entendendo, né, essa questão de saber trabalhar com essa atração de dados, né? Atração dos leads, né? Os clientes, os futuros candidatos a clientes, né? Pela internet, os que passaram de fato a pandemia com bem menos problemática, porque ninguém passou ileso, mas aqueles que nadaram de braçada na frente daqueles que ainda não entendiam essa gestão de dados. E ontem, por exemplo, a gente foi visitar 2 hamburguerias, e a primeira hamburgueria que a gente foi visitar, na hora do atendimento lá, né, mostrando o cardápio, falando do festival e tal, é a primeira vez que vocês estão... Você já conhece nosso espaço, não é a primeira vez, e a gente tá, inclusive, vindo pelo festival. E começou, né, a apresentar ali, vendendo já ali o hambúrguer participante, estava concorrendo no festival, e aí ele fala do diferencial da casa, que era 4 tipos, né, de molhos, né, de maionese e tal, e como tava eu e um amigo, o que é que ele fez? Eu escolhi minhas opções, o amigo também escolheu, só que foi idêntica. Só que quando foi na hora de entregar o pedido da gente, ele botou das 4, 2 em um hambúrguer e 2 em outro. Eu tomei a liberdade de trazer para vocês as 4 opções, porque vocês podem trocar aqui, tem algum problema? Eu disse, não, cara, maravilhoso. E no final lá da pesquisa, eu disse, eu quero, né, elogiar bastante aqui a sacada que o atendente de vocês, o Fernando, teve, né? Eu lembrei, Fernando. Fica marcado. O atendente. Fernando, de oferecer as 4 opções pra gente. Por quê? Porque a gente vai querer voltar para poder experimentar o restante do cardápio com com esses molhos, com essas especiarias. E foi assim. E tem que dar um parabéns para os molhos, né? A gente foca muito em hambúrguer, carne, não sei o quê. Sim. Mas lembra daquela primeira que a gente foi que só na batatinha a gente quase terminou ali aquela maionese lá da... Não, fantástico. Lá no nosso almoço. No nosso almoço. Não, fomos no Recife BBQ. BBQ. Ficou marcado, viu? A batatinha também é do jeito que eu gosto, né? Eu gosto daquela batatinha... Não, ali é um show, né? Nosso amigo lá dá um show. Fiquei, não conhecia, fiquei fantástico. Uma coisa que foi percebido e foi comentado, e muitos dos amigos vieram comentar comigo e ouvi muitos dos comentários. Primeiro... Ótimo. A gente tá, nessa edição, a gente começou a elevar o status da batatinha a protagonista junto com o hambúrguer. Por quê? Porque a gente vinha percebendo que a galera tava caprichando no hambúrguer e aí deixando a batatinha de lado. E a gente tem exemplos de lugares assim, famosões aí, que eu não vou nem precisar citar o nome, que a gente vai pela batatinha e, consequentemente, come um hamburguinho. Batatinha do Boi Bread, muito boa, viu? Então, aí chegou o que eu comecei... a embalagem ainda tem isso. Então deixa eu fazer propaganda. Ontem, essa experiência que eu tive aqui com o atendente foi na Carne e Queijo. Olha lá. Hamburgueria aqui nas Graças. Carne e queijo com Y, né? Carne e queijo com Y. E a batata frita deles, cara, fantástico. Foi mais do que uma coadjuvante. Fiquei fazendo alusão a Will Smith e o Oscar, né? Tem Oscar para o principal e Oscar coadjuvante. A batatinha da carne e queijo, parabéns aí. Recebeu o Oscar de coadjuvante. É uma coisa que eu acho muito que bom. Vão perceber os resultados. Receba um abraço. Porque o que você espera de uma batatinha é crocância, sabor, maciez. São as coisas que você vai... Ontem tava assim. E tem gente que acaba que mete aquele monte de molho em cima que umedece a batatinha, tira todo aquele propósito da crocância da batatinha e de tudo mais. Então, como foi uma primeira experiência? Nós vamos entregar de novo aqui. Eu voltei hoje pra minha dieta, não acredito. Andar com esses caras aqui o troféu, e aí o troféu McCain de melhor batatinha.
Primeiro, segundo e terceiro Troféu lugar. McCain. Troféu McCain de Quem melhor é o McCain? batatinha. Quem é o McCain? McCain A marca é da batata. patrocinador da batata. Troféu McCain. Edita aí, por favor. Vai Corta essa parte. Este Nessa troféu edição? está sendo criado Ah, tá sendo e criado agora. produzido por Vlad Lima, que eu fui buscá-lo lá dentro do armazém Sim. de artesanato do Marco Zero. Show. Achei dentre as obras de papel machê uma que me agradou demais. Peguei o contato dele, liguei, ele não me atendeu. Na sequência, ele me retornou. E aí eu falei, meu amigo, que abram as portas da esperança. Tá vendo que o Recife Love Burger não é só carinhas e corpinhos de hambúrgueres maravilhosos, né? É cultura também, Cultura. né? Então eu fiz questão. Porque simplesmente se fosse para pegar um troféu, eu ia lá Sim. na Rua das Calçadas ali, Concórdia. pegar um troféuzinho de acrílico e tudo mais. Mas eu quero que a pessoa tenha o prazer de apresentar uma obra, de dispor uma obra de arte Isso é de um Recife, artista né? Isso é local, Recife. que é riquíssimo. Ele comprou a ideia, a princípio ele torceu o nariz, ele falou, mas eu sou um artista de boneco, mas isso, vamos fazer um bonequinho. Eu falei, não, você vai, toma aqui a latinha da maquete. Sim. Te vira. Eu quero uma obra de arte. Show. E ele quando ele começou a fazer o RAF, acabou minha bateria. Quando ele começou a fazer o RAF, acabou mesmo. Não tem problema, não. A gente bota no Netflix, você vê uma cena. Esporte interativo. Ô, Betão, mas deixa eu fazer um desafio. A gente avaliou esse festival, o hambúrguer e a batata, né? Isso. Eu acho que o molho é uma parte muito importante, né? E assim, é um desafio porque é difícil de fazer, né? Você como cozinheiro. Exato. Eu acho que o complemento da batata também vai precisar começar a contar. Porque assim, não foram todas que tem molho, né? Algumas eles colocam molho ali dentro. Vamos adiantar então Importante, eu acho. a próxima edição, os preparativos da próxima Sim. edição. Eu vou Vamos dar dar um aqui spoiler. um spoiler aqui. Anota aí, pessoal. Anota aí. Pessoal. O festival vem para outubro. Outubro, certo. Tá? Agosto já está acordado com Fabrício Esquibola O top. O top. Do Hambúrguer Perfeito. Certo. Para dar um curso, que agora ele vem para curso, que todo mundo foi quando viu, que entrou no Instagram dele, fez, vem para curso. Eu falei, não, eu venho pro Recife Love Burger, não tem curso. Então ele agora vem primeiro para dar um curso. Como ele é patrocinado, Vigor, patrocinado, McCain, ele já vem com essa bagagem de como tirar o melhor proveito de um excelente produto, seja na batata como o queijo, para ensinar a galera novas técnicas, novas formas. E ali ele poder mostrar e tirar o melhor proveito de uma excelente batata e seus complementos. E a partir deste curso é que a galera vai começar a pensar a sua receita do próximo festival. Muito bom, né? Meu amigo, a régua Entendeu? da qualidade, E da ele experiência. vai Já viu, né? voltar. E outra. E a conta vai ficar de fora ou vai acompanhar esse negócio? Não, doido. Quando tá sempre junto com o festival. Né? A gente sempre tá. Não tem como, né? Não tem como. A gente sempre vai ter um pão também especial para esse festival, Muito bom. que já tá na agulha. Sim. E O olho dele brilha, né? É massa isso, Então eu né? gosto de vibro com isso. E outra, Fabrício ainda volta pro período do festival com mais tempo para fazer invasões totais. Não deixar Show. o povo com... Porque a gente fez só 22, coitado, em 2 dias. Não, eu escutei eles olha, comentando. assim, Abriu hamburgueria sábado de manhã pra receber o Fabrício. É, o cara foi mesmo. Fire. Fabrício é um cara, um puta de um profissional. Fantástico. Ele, Léo, Fantástico. Léo, o videomaker deu, então Fabrício e Léo, beijo pra vocês. Fantástico. Sempre bem-vindos aqui. Olha, a maratona que o bicho fez foi incrível. Não, e o sorrisão Beto no rosto e o profissional. Eu queria resolver uma coisinha com o Beto, eu tô aqui nas fotos. Não, fantástico, fantástico. Assim, eu que era fã, já virei mais fã ainda, porque o cara realmente... Pois é, na próxima eu tenho que conhecer, né? Que eu não conheço. Não, então, agora a gente vai proporcionar, porque ele sentiu o carinho que ele foi recebido. As pessoas chegando para ele dizendo assim, eu hoje estou no mercado de hambúrguer hoje por sua causa. Eita,
Acaba não dorme. Outro amigo que chegou assim e falou: meu amigo, meu sonho era te conhecer. Veio atrás da gente, ele passou na bermuda, o cara não tava. Onde você tá? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu falei: calma, estamos aqui, vem pra cá. Ele chegou tremendo. Nossa. Assim, então, ele sentiu que ele tem aqui é a casa dele também. Sim. E Fabrício, aqui é a sua casa. Léo, dupla dinâmica. Venham que as portas estão abertas, todo mundo está esperando. Eu já tô dando esse spoiler porque não tem como não contar isso pra galera no encerramento, que a gente está no momento de antes de encerrar o festival, até mesmo pra galera sentir firmeza no festival. Fala, gente, o festival não é meu, o festival é de vocês. Ele é um laboratório para vocês, é um local de ensinamento para vocês. Então, acho que está na hora do pessoal começar a olhar para o festival com outros olhos, com olhos de negócio. A gente está aqui para fazer negócio, a gente está aqui para fomentar o seu negócio, para fazer você crescer empresarialmente. O festival faz o cliente conhecer muito lugar que não faz ideia que conhece. Às vezes ele passa ali todo dia e não imagina que tem um hambúrguer. Felipe, eu tenho vários feedbacks, inclusive de jurados, e falando assim: meu amigo, obrigado, porque se não fosse o festival eu não conheceria, eu não saberia quantas hamburguerias novas em torno do Recife todo, na região metropolitana, quanta coisa boa tem aí, e a gente fica só naquele circuitinho, e todo mundo às vezes assim, discutindo com os caras, fala: porque eu acho que eu preciso ir pra Zona Norte. Eu falei: fazer o quê na Zona Norte? Faça e cresça onde você teve tá. A gente teve a possibilidade de ir a Breno, que fez um trabalho... Aqui atrás no Encantamoça. O trabalho dele fantástico, a harmonia que ele deu no burro dele, fantástico. Perfeito. Não é? É isso, foi impressionante. Não, e a gente tem assim, lugares assim que às vezes as pessoas torcem o nariz ou tem aquela velha mania de fazer, é longe. Eu falei, longe, quando o neguinho fala pra mim, é longe, eu falo, cara, vai pra São Paulo. Lá eu te dou o direito de você dizer é longe, mas aqui não é, cara. Vai. Quando você chega, você vai se surpreender. Não, você vai se surpreender e você vai falar, poxa, vale a pena, já não é mais longe, porque eu quero voltar, porque eu venho de novo. Poxa, é isso que a gente quer proporcionar. Mostrar para todo mundo quem está fazendo um bom trabalho, quem está entregando qualidade no serviço. E é isso que o festival proporciona. Né? A possibilidade de você mostrar. Né? E a partir daí você entender que você tem que dar continuidade. Porque se você não der continuidade... Exatamente. Né? A possibilidade das duas edições no ano, o primeiro semestre, segundo semestre, proporciona que, se você não quiser participar de uma, participe da outra, para você melhor se estruturar, ou vou participar das duas, porque eu acho importante ter uma fomentação do meu mercado no primeiro e no segundo semestre. O segundo semestre costuma ser mais rico e mais variado de outras atividades, outros negócios, e a gente não deixa o... Esse vai estar bombando no segundo semestre, viu? Vai. Graças a Deus. Todas as feiras. Todas as feiras. Eu às vezes a gente acumula, às vezes o Léo falava assim, tem restaurante Week, aí vem André com o Ogro, vem Fenearte, com o Love Burger. Aí primeiro semestre veio em seguida, nós temos comida de boteco, nós temos o Recife Coffee, o Love Burger. Gente, a cidade ganha com isso. O entretenimento gastronômico. Não, é aquela máxima que a gente falou, movimento gera movimento. Né? E é notório que, quando a gente fala, pronto, pegando aquele dado lá, que vocês tinham perguntado aqui para Felipe sobre a questão de empresas que abrem, que fecham, eu digo, a informação que eu tive, que eu analisei, foi essa questão lá do que teve de endividamento, mas que o cliente, ele não ficou 100% fechado em não gastar. Na verdade, ele está priorizando a questão entre necessidade e desejo, e a gente viu que as vendas, por exemplo, trazendo parte delivery e e-commerce, né? Ou seja, vendas através digital, as empresas que souberam trabalhar as técnicas de persuasão, de gatilhos mentais que a gente falou, da escassez, da urgência, trabalhar a experiência, né? Ou seja, antes de entregar, testar dentro de casa, testar com as pessoas mais próximas ali, fez com que o cliente
ele, ao ver, né, passando na tela dele ali, eu vou comprar essa hamburgueria, eu vou comprar esse restaurante, eu vou comprar dessa loja de acessórios de eletrônico. Então, ou seja, o dinheiro ele só muda de mão na pandemia ou a posição em que ele vai ser empregado. Porque a necessidade de consumo ela continua. A necessidade de desejo também, de muitas vezes ali, em algumas situações, é um supérfluo, mas é aquela recompensa que a gente falou da ideia lá do Pior Pudim, né? Então ele criou um produto com uma recompensa por eu ter trabalhado a semana toda em algo diferente, que foi trabalhar home office. Pra gente, por exemplo, que era treinador de treinamento presencial ao vivo e ter que se esforçar o dobro para reter a atenção de alunos que, por exemplo, tinham que fechar a câmera porque senão a internet não permitiria assistir a aula. E aí eu ficava naquela, será que o camarada tá do outro lado realmente assistindo, participando e tal? E aí minhas aulas iam muitas vezes até 11 da noite, minha esposa dizia, o vizinho vai reclamar aí porque... Eu digo, mas amor, se eu não der 150% aqui, eu não sei se de fato eu estou entregando o que eu entregaria no presencial. E graças a Deus que os resultados foram muito bacanas, mas melhor ainda quando a gente volta, né, para o presencial, tete a tete, que aí a gente traz justamente o que é que o mercado está pedindo agora e para frente. Né? Então, o nível vai vir muito mais alto para esse próximo edição do festival. E foi interessante a participação de vocês, o que vocês acharam, o Sebrae, essa participação que vocês tiveram com o Recife Love Burger. Como é que foi para o Sebrae participar desse evento? Eu vou falar por mim que estou na ponta, né, e vai falar também. Assim, foi muito bacana porque foi 2 turmas de 4 horas, né? Onde a gente tinha 38 hamburguerias, mas que a gente deu a possibilidade de cada hamburgueria trazer ali o sócio ou mais 2 funcionários ali, e que na segunda turma faltou cadeira umas 3, 5 vezes. Beto, nosso amigo aqui, né? Foi o meu grande assistente de luxo, parceiraço lá na segunda turma. E ele viu lá a questão assim, que virou um mastermind. Ou seja, cada um que pudesse compartilhar daquilo que vinha dando certo, né? A gente teve grandes empreendedores lá, de anos lá, que trouxeram... Mocoque apareceu. Olha só, Mocoque. Foi, né? Dinossauro. Isso. Do Mocoque, dinossauro lá. E ele apareceu na Quanto um dia desse, foi? Eu não estava, não sabe. Saiu da toca. Pra gente foi uma honra poder estar conhecendo os primeiros hamburgueros, né? Os caras que... Ele, Gustavo, né? Gustavo, por exemplo, tava fazendo o IPO do iFood lá. O cara conhece tudo de iFood lá e foi muito massa a discussão, e teve gente que concordava, gente que não concordava, mas foi massa por quê? Porque se virou então um grande mastermind, ou seja, um grande momento de se mentorear ali, e gente, ao mesmo tempo que tinha os caras com 10, 12, 15 anos de negócio, tinha gente com semanas, com meses, né? Então eu vendo a família comerciante, e que a primeira coisa quando eu aprendi isso na faculdade, pai, se vê o concorrente aqui, aperte a mão dele, dê um abraço, trata ele melhor do que o senhor me trata. Por quê? Para poder a gente também ter a oportunidade lá do negócio dele. Sim. E se ele não abrir a porta pra gente, e aconteceu isso, a gente mandava alguns funcionários da gente ir no concorrente, que era do segmento do supermercado, ou para ir comprar uma mercadoria que tava faltando, para não deixar nosso cliente ir lá, ou para ir mesmo ver questão de preço e tal, e eles eram botados para fora. Eu disse, pai, tá tudo certo. A gente dorme tranquilo, sabendo que a gente tá tentando fazer o melhor pra gente, pro mercado, pro nosso cliente. Se ele age dessa forma, deixa ele, né? Um dia vamos torcer que ele abra a mente e a gente se enxergue como parceiros e não como concorrente. Hoje em dia, eu acho que assim, tá tão rápido, depois da pandemia, que a pessoa que está prestando atenção no concorrente, ela já atrasou. Não sei se está pegando tua voz. Não está pegando. Acho que tá. Mas... como a gente está conversando aqui, a Nick está sem... É porque eu estou descontraído, porque a gente esquece que Nick... Mas Nick está trazendo algo muito bacana, que é a questão que quando você empreendedor para olhar para o concorrente e olhando de uma ótica negativa, né, não enxergando como algo positivo, que ele ter se posicionado e está trazendo algo diferente que está ofertando para o mercado, mas olhando como algo meio que de ciúme, olha o que ele está fazendo. Não sei a gente enfrenta, eu enfrento isso no festival. As pessoas vêm reclamar, mas eu fui lá e o hambúrguer do cara, ou ele não falou isso. Eu falei assim, olha, vá lá prestigiar o seu companheiro.
né, do mesmo segmento. Não vai olhar o que ele está fazendo. Sim. Olhar, você tem que olhar o seu negócio. Porque quando você abandonar o seu negócio e for olhar do outro, a sua indicação foi pro ralo e você perdeu. É aquela história de tira a primeira trave do teu olho, depois tirar a trave do olho do teu irmão. Exatamente. Então, Pois é. assim... E assim, eu como Sebrae, é a satisfação de ver que tudo que foi investido teve um propósito e esse propósito foi cumprido, né? Principalmente com a parceria com o Beto, né? Saber que realmente foi uma aposta acertada, né? Então eu já comecei a me surpreender na abertura do festival, né? Lá no auditório, né? Então a gente teve todo mundo compareceu lá, né? Cada um pôde falar um pouco e tal. E depois com as capacitações, então realmente assim, eu vejo que houve o ganho financeiro, né? Pelas vendas, né? Que isso a gente já esperava que ia acontecer, né? Então o valor que se investe no festival, você recupera 2, 3, 4 vezes. Né? Fácil. Não, Mas assim... E o intangível, né? Que é a questão do branding, né? Daquilo que a marca ganha, como você falou, né? Então, a gente tava olhando assim, a quantidade de prédios, de residências ao redor das hamburguerias, que o pessoal não conhecia a hamburgueria. E o digital ali, o trabalho incansável de Beto, de estar postando e repostando de madrugada. Diga, esse homem não dorme, né? É incansável. Até quando você disse, né? 5 de dezembro, depois do almoço de Natal, eu durmo. Ninguém me acorda. Pois é, e aí nossos clientes saindo capacitados, e principalmente muitos nem conheciam o Sebrae, né? Nunca pisaram no Sebrae. E agora... Passa com medo. Passa com medo. Acha que não é pra elas. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Gente, a gente Isso não foi morre, quebrado, tá? né? A gente não morre. Isso foi quebrado. E aí, tudo que a gente tem a oferecer passa a ser também um produto que vai atingir, né, esses hamburguerias. E essa parceria? Eu queria ouvir deles se a gente tem aí um... Eu já tô com roupa de ir, meu amigo. Não Ele sabe disso. Porque já tá com agora roupa de sim, ir. como todo... A Quanto já tá fazendo um pão novo. O que vem, Então, vamos preparar as o coisas, que a gente né? pode oferecer de novo na próxima edição, né? Eu também já estou me movimentando para trazer coisas novas. Eu acabei de dar um spoiler aqui, ele é só uma pequena amostra do que a gente vai poder trazer. A gente vai sentar para conversar sobre pós-venda, sobre tudo isso daqui que a gente conversou. A gente vai conversar mais tecnicamente com uma avaliação e acredito que a gente possa juntos, né, continuar desenvolvendo esse mercado e oferecendo coisas melhores, né, em função da gente entregar para a cidade, entregar para o turista. Eu quero que o turista venha para cá e fala, eu vou para Recife porque é muito legal, porque tá tendo um festival bacana nesse período. Eu quero que os hotéis comecem a falar, olha, tá tendo um festival muito bacana, porque a primeira coisa que você faz quando você deixa a sua malha ali em cima, você desce assim, fala assim, queria comer um negócio, o que tem legal na cidade aí? Estão tentando O que ponta da tá língua, né? acontecendo? A gente já fazia isso com o Roda de Boteco, fazia o treinamento com o pessoal dos hotéis, a gente tinha o apoio da BIH, do Convention Bureau. Então eu quero trazer tudo isso também pro festival e assim, sabendo que a cidade abraçou o festival e que vai abraçar o turista. Então assim, primeiro a gente está fazendo esse trabalho de preparação da cidade, de deixar a cidade à vontade e falar assim, pô, vai começar o Recife Love Burger? Que massa. Exato. Eu quero ir. Então, eu já percebo isso quando a gente começa as primeiras postagens. Rapaz, olha, eu aqui já tive umas ideias aqui, mas vou contar não. Vai ser despejar de cutucar. Não vou dar spoiler, essa aí... Eu não posso dar spoiler não, porque eu tenho que pedir a aprovação dele ali, né? Então... Vamos segurar. Eu acho que, assim, é o quarto que a gente participa do festival, que a Quanto está junto com o festival. Quinta edição. É a quinta, desde a primeira, né? Desde a primeira. Então, desde a primeira, a Quanto está junto com o festival. Esse festival, eu acho que superou todas as minhas expectativas. Que legal. Né? A gente esperava que fosse melhor do que os outros, mas superou a expectativa. Muito bom. Que a gente viu o movimento do pessoal, né, dos profissionais do ramo, clientes que não estavam participando do festival, perguntando, e aí, como é que está o festival? Então, a galera já está sabendo. Eu acredito que a próxima edição
Betinho, que nos primeiros ficava, olha, vamos participar, vamos. Eu acho que se a galera não se adiantar, vai ficar de fora. Não é porque ele vai limitar, né? Ele limita o número de participantes. Sim. Eu acho que essa segunda edição do ano, eu acho que vai ficar muita gente que quer de fora. Sim. E acho que outras fábricas, outros patrocinadores vão enxergar o festival também como uma ferramenta de negócios importante, né? E podem estar ali presentes com a gente nos momentos de qualificação, de capacitação. A gente pode criar oficinas de capacitação através dos empresários, ou seja, a uma Quantum Pão, vocês terem... Você pode fazer um grande seminário. Exatamente. Lá na Quantum a gente vai inaugurar nosso espaço. Olha que massa. Vai inaugurar o espaço Parabéns. daqui a um mês, eu acho, que está pronto, que a gente vai ter uma oficina lá, onde vai ficar à disposição para todos os nossos clientes, workshop, podem testar equipamentos, né? Um laboratório, Um grande vai chamar produtos, né? Então a gente vai ter vários parceiros e a gente quer vocês junto com a gente lá, né? Porque a gente viu que o mercado está precisando de captação, né? De muita gente mesmo. Como a gente falou aqui antes, que não sabe fazer um CMV, não sabe o que é um DRE e sente dificuldade. Então a gente precisa... Premissas básicas, né? Não só você está ganhando, você está perdendo. Básico. E a gente vê Nick mesmo, que ficava mais embaixo, muitos clientes chegavam para ele, poxa, eu vendo tanto e não consigo ganhar dinheiro. E alguns fecharam, né? Muitos, pandemia principalmente. Foi mais ou menos esse número aí que eu entendo que o Sebrae sempre tinha esse número assim. Abre-se 2.000 empresas por ano. Se fecham 50 no primeiro ano, mais 25 no segundo ano, mais 15 no terceiro. Ficava ali entre 10 a 5 no quarto ano. Não é? Olha, são números assustadores. Sim. A pandemia ela só acelerou. Falta de Pronto. conhecimento, a pessoa não teve mais Acelerou. margem. Porque antigamente deixava levar e passava, a pessoa nem prestava atenção. E com a alta do preço dos insumos, a pessoa não pode ficar mudando o preço do cardápio todo mês, toda semana. Então alguns têm medo de repassar e acaba absorvendo isso, e até quando? Então, num momento desse, a pessoa tem que saber como fazer, né? É uma coisa muito normal, né? De você já sabia que você ia ter um aumento, sei lá, num ano. Nick tá falando que era uma coisa normal, não sei se o pessoal tá te ouvindo. Venha pra cá. Que é uma coisa normal que você tinha aquele aumento, né, anual, por exemplo. Eu vou aumentar tantos por cento agora que já faz parte. E o cara não prestava atenção, às vezes, no custo dele. Ele sabia que ele ia aumentar, mas não olhava para dentro como diminuir, talvez, o custo, né? Que agora foi o desafio durante a pandemia. Sim. Você não tem como repassar toda semana, todo mês. Então, você tem que olhar para dentro e ver como é que você pode compensar, né? Para poder você guardar o seu cliente, porque ninguém aguenta. O famoso mais com menos, né? E se a Quantum sobreviveu esses 13 anos, né? 14 anos, foi porque desde o começo eu tive a consultoria, tive um aprendizado muito grande com o seu Sidney, que foi meu consultor, aonde ele me ensinou tudo de enxergar primeiro a empresa como número. Se você não dominar os seus números, você não vai dominar a sua empresa. Ele domina você, né? Ele domina. Então, eu tive que aprender, porque quando eu comecei a empresa, no início, eu, como a maioria de todo mundo, eu pensava em
vender, porque meu negócio é faturamento, não sei o quê. Opa, calma aí, vamos... Como é que eu vou vender? Né? Como é que eu vou faturar? Como é que eu vou dar saúde financeira para o famoso dinheiro apurado no bolso. Não é lucro. Não é lucro. Então, assim, graças, pessoal, a uma excelente consultoria, que eu aprendi a enxergar os números e fazer mais com menos, né? A gente sempre tem que se reinventar o tempo todo. Aí veio a pandemia, né? Uma coisa que era interessante, que chegava um momento lá na fábrica, a gente passou vários momentos que eu não vendia mais, eu não abria mais para nenhum cliente. Porque a gente enxergava que vamos corrigir os defeitos para a gente poder produzir mais e com qualidade, para não deixar ninguém na mão. Então a gente parava, se reorganizava internamente e abria. Sim. Aí a gente via que ia ter problema se a gente vendesse mais, a gente parava de novo. E assim a gente faz o tempo todo. Né? Porque não adianta vender. Tem que vender com qualidade. Vender por vender. Só que agora também, né, eu vou falar até aqui o aprendizado de como que a gente vai antecipar pra gente não parar, porque parar é ruim, né? Parar é ruim. Parar é ruim. É a máxima de trocar o pneu com o carro andando, né? Então, aí a gente, hoje em dia, a gente já tem... Frear um transatlântico, né? Assim, né? Hoje em dia a gente já consegue, já com as experiências que a gente tem, daqui a mais ou menos, daqui a um tempo, a gente pode ter dificuldade. Então já vamos fazer agora, para não poder ter dificuldade mais na frente. Então é o tempo todo a gente trabalhando. Pronto, a gente está trabalhando, o pensamento já está no ano que vem. Já está em 2023. Como é que a gente vai conseguir, como é que a gente vai estar em 2023? Sim. Vai chegar 2023, vamos pensar em 2024. E assim vai indo, né? Mas graças, assim, se a gente tem essa visão hoje em dia, foi graças, minha gente, a consultores. Isso é muito bom, porque assim, tem muito empresário que a gente visita para oferecer uma consultoria, uma coisa assim, que muitos falam, não preciso disso não, eu preciso de dinheiro. Aí eu fico perguntando, o que esse cara vai fazer? Se eu der uma mala de dinheiro para ele aqui agora, o que ele faz? O que ele faz com esse dinheiro, sabe? Então, conhecimento é tudo. Hoje em dia, não se admite o empresário, né, que ele não está fazendo as melhores práticas, né, para a empresa, para o cliente e tudo mais, né? É aquele lance que a gente estava falando, né? Se tu virar aqui, ele vai pegar bem. Pega. Que é muitos clientes, né, que falam para mim assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo, estou vendendo e não tá entrando, e não tô ganhando dinheiro, né? Então, quando você estava falando do cara, eu preciso de dinheiro. O dinheiro, a venda não é o dinheiro. O cara não tá entendendo que a venda não é o dinheiro, né? O problema dele não é dinheiro. O problema é que ele não tem um Caracas. Olha aí. O método que a gente apresentou lá, que é exatamente ele compreender 4 pontos. Então, vou fazer um merchan, né, de quem viu, né, e que quis um plus, inclusive, né, que a gente está negociando para trazer aí o complemento todo, que é compreender a si mesmo, compreender o seu cliente, compreender o seu mercado, compreender o seu produto ou serviço. Esse é o primeiro ponto. Depois que eu tenho entendimento sobre comportamento humano, comportamento de mercado, comportamento de produto e serviço, eu vou saber quem é o meu perfil de cliente correto para atrair esse cliente correto, o perfil de cliente ideal. Aquele que vai valorizar e vai pagar, né, pelo valor que vai ser ofertado ali, porque vai ser entregue uma experiência. Mas nessa atração eu vou gerar o quê? Relacionamento. Isso antes dele comprar de mim. Então eu tenho a compreensão do que eu preciso entender esses 4 pontos que a gente falou. Mercado, eu enquanto dono, minha equipe, mercado e o produto, né, e o cliente. Depois eu vou para a questão para poder atrair corretamente esse cliente, onde eu vou me relacionar com ele, hoje aonde? Rede social, né? E quando ele passa pela minha loja, ou quem já passou pela minha loja, fazer o famoso marketing boca a boca.
Porque desse relacionamento ele já começa a se apaixonar pelo meu produto antes mesmo dele ter provado. Por quê? Porque a gente vai falar aqui da Quanto, então o que o marketing da Quanto faz, tá o responsável aqui, deixa a gente já... Caraca, velho. Imagina como deve ser esse pão com aquele hambúrguer de costela, né? Então, e eu nem experimentei. Tá tudo só do âmbito ali, do relacionamento, da experiência pelo campo ali do sentido da visão e da audição. Aí é quando eu vou ser convertido, né? Andando aí pelo processo do Caracas, que de fato eu chego lá e nem precisa fazer força para me vender, porque já fizeram a experiência antes, já fizeram dever de casa. E aí é onde entra a questão do pós-venda. Trabalhar a experiência do cliente e entrar na parte de sucesso do cliente, que a gente diz a máxima que é por gestão de dados. Negócios que têm vendas recorrentes, como são de vocês aqui na parte da alimentação, vocês sabem disso, de 100% do faturamento, 70% tem que vir da base de clientes que já foram conquistados. Porque é 7 vezes mais barato trabalhar o relacionamento com quem já é meu cliente, né, com quem eu já me relaciono, do que eu ir atrás de um cliente novo. Por quê? Porque é um relacionamento do zero. Vai para o primeiro olhar, para depois paquerar, para depois marcar o primeiro encontro, para dar o primeiro beijo, para pedir em namoro para os pais, para depois se caminhar e noivar, para depois casar. Ou seja, é quase uns 10 passos aqui. É ou não é assim? Isso. E aí, quando ele entende esse espaço que a gente trabalha lá no Método Venda para Caracas, né, ou seja, 7 passos aí, então ele tem uma compreensão de que vender não é difícil. Que o problema dele é falta de informação. Isso é uma coisa milenar que se fala na história, está lá até na Bíblia, que o povo perece por falta de conhecimento. Né? É a questão política, por exemplo, aqui que a gente vê. Por exemplo, de muita gente não conseguir evoluir porque não busca conhecimento e acredita no que a mídia fala, no que o político fala, não que o Brasil está em crise, não sei o quê. Sim, está em crise. E quando é que o Brasil não passou por crise? Nesses 14 anos. Foi sempre 14 anos tranquilos, sem nenhum problema, sem... É sempre. Não tem. Eu sou Tudo é do como a gente tempo, olha meu pro amigo. negócio. Eu sou do tempo que a gente dormia na quinta-feira, o banco fechava, anunciava às 18 horas que o banco não ia abrir na sexta, abria na segunda-feira com corte de 3, 4, 5 zeros. E vamos começar de novo. A molecada de hoje não sabe o que é isso. A famosa época de Sarney. Isso. Então, Eu entrego minha idade desse jeito, mas meu amigo... Não faça eu isso, acho que ele já tá chegando, chegando na idade. Ali Uma atrás. coisa que vocês falaram. Estamos chegando ao fim. Uma coisa que vocês falaram que é super importante, que a gente tenta fazer, é os feedback. Então, os feedback, porque teve um problema no pão. Tá? A gente sempre gosta desses feedback, porém, às vezes vem o seguinte: o meu pão não está bom. Né? A gente recebe os feedback: meu pão não está bom. Sim, mas o que ele não está bom? O que está acontecendo com ele? Ele não está como era. Sim, mas ele não está como era, mas... Então, como era? Então a gente precisa sempre dessas informações bem precisas. Aí eu peço para todos os nossos clientes, nossos distribuidores, me dê uma informação precisa do que você está achando que não está bom, porque a partir dessas informações a gente vai lá para análise de dados. E vai ver, olha, muita gente reclamou desse lote, o que aconteceu? Vamos lá, vamos verificar o que foi. Aí a gente consegue solucionar um problema mais rápido. Quando a informação ela vem bem assim, solta, a gente não consegue ter a mesma rapidez para solucionar um problema. Então, o que vocês falaram, a informação hoje, para nós, é muito importante. Sim. E aquele negócio de falar assim, é massa o trabalho que vocês fazem, é massa. Isso aí é bom, eu acredito, deixa a gente um pouquinho mais satisfeito. Mas aonde a gente avança é com as críticas. Sim. Né? Com os feedbacks, mas assim, isso aí a gente faz evoluir. Então,
que a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts, pessoal, tem que aceitar, né? O cara sempre tem que, como você falou, olhar no espelho e falar assim, como é que eu posso ser melhor? Todo dia tentar ser melhor. 1%, só precisa de 1%, todo dia. E nunca ficar satisfeito com nada, né? Isso. Então, pessoal, mais uma vez, o nosso podcast traz para vocês algum aprendizado. Sebrae está aí com essas feras. Então, como é que faz para a galera? Se alguém quiser uma consultoria, como é que faz? Porque isso é importante saber. Então, temos os nossos canais, né? Temos a loja.pe.sebrae.com.br, né? O nosso 0800, que também é o WhatsApp, né? 0800 560 0800. Inclusive lá, quem quer formalizar para MEI, pode, via WhatsApp, fazer todo atendimento e conseguir informações enfim, conseguir lá se formalizar. E através de 0800 consegue também marcar conversas com a gente lá. Não é com consultor ainda, né? Certo. Mas Porque passa por um filtro, né? Exato. Quero conversar sobre tributação. Então, o pessoal do 0800 vai direcionar pro analista do Sebrae, especialista, para estar já conversando e às vezes já resolve ali o problema dele, né? Se for uma coisa realmente muito profunda, aí sim, aí vamos sugerir fazer uma consultoria aqui, que aí um consultor vai ficar na tua empresa ali durante umas 10, 15 horas, aí vai conseguir realmente extrair tudo que você precisa, né? Então, assim, esses são os nossos canais, né? Telefone, WhatsApp, loja, Instagram e principalmente nosso aplicativo, né? Baixa o aplicativo, né, na lojinha, tanto no Android quanto na Apple Store, né? Vou baixar porque eu não Sebrae Olha aí. é o que tem o ícone azul com 2 tracinhos brancos. Então, assim, lá... Vou baixar logo. Não faz tempo não, aí, ó. Porque lá você fazendo o cadastro e dizendo ali mais ou menos os seus interesses, o próprio aplicativo já consegue te entregar opções ali de capacitação que tem mais a ver com o teu perfil, né? Além de fazer muito atendimento por lá. Então, assim, essa é a forma de você chegar até o Sebrae, né? Já vou abaixar o meu aqui, já vou ver o que dá para fazer. Boa. A gente tá legal De tempo, né? Boa. Então, eu vou começar aí o encerramento. Daqui a uns 40 minutos a gente continua. Quanto tempo já? Tua sorte é que não tinha cerveja na mesa, meu amigo, senão a gente não saía daqui hoje, ou não Ainda é? bem, Diz aí, ainda bem. não é? Então, esse podcast aqui costuma ser regado a cerveja. 2 horas de papo. Tá. 10 para as 8, Os caras falam pra caramba. Eu tenho que ir. Mas olha, quando o papo é bom e bacana, Pois é, o tempo passa. flui, a gente pois nem sente. Vai ter que ir pra casa pra trocar fralda, inclusive. O que eu tenho a dizer é a minha satisfação. Eu ia pra fábrica fazer. Pois é, O papo tá bom. Da minha parte, eu vou encerrar dizendo que a satisfação dessa parceria, o prazer de ter essa conversa com vocês dois aqui, com os dois figuras aqui que já sou suspeito para falar. Bem-vindos ao hall, né, dos bons, né, junto dos bons hamburgueiros que participam do festival. Então eu costumo dizer sempre a quem chega, bem-vindo aos bons. A gente nem né? pediu delivery, porque normalmente a gente. Você pede o delivery, né? Combinado. que pena. Na próxima a gente faz. Anfitrião. Na próxima a gente faz. Porque um amigo tava aperreado de ir pra fábrica, então ele dá um desconto, né? Você tava ali pensando na fábrica. Aí eu vi Beto hoje se superou. Aqui, pá. Vou ficar devendo o hambúrguer hoje. Tudo bem, tudo bem. Obrigado. E a cerveja Obrigado também. mais uma vez a oportunidade do podcast de abrir esse espaço para que a gente possa falar e mostrar para esse mercado que a gente está no caminho, que a gente tem muito o que fazer ainda. Eu costumo dizer, imagina se a gente já tivesse esgotado todas as possibilidades e a gente tivesse no cenário que a gente está hoje. Aí seria terrível. Mas não, a gente está no caminho certo, com todo mundo unido. Eu acho que eu brigo muito pela união do mercado. Como a gente já falou antes, não existe concorrentes, né? O festival, ele não cria uma disputa, você disputa contra você mesmo, porque quem vai te levar a indicação é o resultado do seu trabalho e não a disputa de ser melhor do que o outro.
Então, é isso que eu realmente gostaria de ter passado isso nessa tarde de hoje. E obrigado mais uma vez, Anderson, Nick. Eu que agradeço a presença de vocês. E desculpe aí o horário estendido. Não, né? eu Porque que o papo agradeço. estava bom. Que é isso. E É porque tem conteúdo aí, ó, pra trabalhar o ano todo. E Sebrae vai estar junto com a Quanto, lá no nosso Quanto Lab, viu? Boa. Tchau, pessoal. Brigadão. Valeu, Sebrae. Tchau, meu povo. Valeu, Satisfação. Recife Love Burg. Show.